E aí, vamos falar de um assunto que deu o que falar, né? Bicicleta elétrica, scooter, precisa ou não precisa de habilitação e placa aqui no Brasil? Olha, saiu uma notícia aí que deixou muita gente de cabelo em pé. Mas calma, a história não é bem assim. A verdade é até que bem mais simples. Bora desvendar esse mistério juntos? Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela e-bike ou patinete que tá ali na garagem, ou de repente na lista de compras, será que vai virar uma burocracia ou uma dor de cabeça? A resposta, gente, tá na lei. E é pra lá que a gente vai olhar agora, sem enrolação. E não foi pouca confusão, não. Foi um pânico quase geral. Como disse a nossa fonte, saiu uma reportagem que deixou literalmente todo mundo de cabelo em pé. Foi uma onda de preocupação. Mas a pergunta que fica é: precisava disso tudo? Desse alarme todo? É isso que a gente vai ver agora. Então, vamos entender de onde veio essa confusão toda. Tudo começou com umas manchetes, sabe? Umas notícias que pareciam decretar o fim da era da simplicidade para quem tem veículo elétrico. A mensagem que se espalhou por aí foi bem direta e, vamos combinar, bem assustadora. Olha, prepara o bolso e a paciência porque agora vai ter que regularizar tudo. Basicamente, a ideia que ficou na cabeça de muita gente foi essa. Se é elétrico, se tem duas rodas, pronto, vai precisar de documento. Fim de papo. Só que não é bem assim. A realidade tem um detalhe. Um detalhe na lei que, olha, é super importante e muda completamente o jogo. Então, chega de ouvir dizer, né? Chega de achismo. Vamos direto ao que interessa, a fonte oficial, a resolução do CONTRAN. É aqui que a gente vai separar o boato da regra de verdade e entender o que a lei realmente diz. E aqui está o nome que a gente precisa guardar: veículo autopropelido. Anota aí, essa é a categoria-chave, a categoria mágica, digamos assim, que a lei criou. Se o seu veículo se encaixa aqui, ele está oficialmente isento. Isso mesmo, isento de CNH e de placa. Mas claro, tem um mais. Para entrar nessa categoria, ele precisa passar por um checklist bem específico. E o legal é que não tem muito espaço para interpretação, sabe? A resolução 996 do CONTRAN é quase matemática, é bem objetiva. Ela define 4 limites, 4 critérios técnicos. Se o veículo respeita os 4, tá tudo certo, tá livre. Agora, se ele fura só umzinho que seja, aí a história já muda. Então, vamos ver quais são esses 4 critérios. Primeiro, a potência do motor tem que ser de até 1000 watts, o que sinceramente já cobre a grande maioria das e-bikes por aí. Segundo, velocidade máxima, limitada de fábrica em 32 km por hora. Terceiro e quarto são as medidas, para garantir que ele seja compacto, até 70 centímetros de largura e até 128 de entre-eixos. Pensa numa bicicleta anormal, é mais ou menos por aí. Se o veículo passou nesses 4 testes ao mesmo tempo, pronto, parabéns, ele é oficialmente um autopropelido. Ok, a teoria tá clara, né? Mas e na prática, no dia a dia, na rua, como é que essa regra funciona com os modelos que a gente vê por aí? Vamos trazer isso para exemplos bem práticos para não ficar nenhuma dúvida mesmo. E aqui, gente, está o grande pulo do gato. A gente tem 2 categorias principais. De um lado, o tal do autopropelido. Ele cumpre todos os 4 critérios que a gente falou, então pode rodar tranquilo, sem CNH. Do outro lado, a gente tem o que a lei chama de ciclomotor. E para virar um ciclomotor, basta furar só um daqueles limites. Pode ser na potência, na velocidade, no tamanho, não importa. Estourou um limite, pronto. Ele já cai na categoria que precisa de habilitação e de placa. Então, na vida real, do que a gente está falando? Basicamente, da grande maioria das bicicletas elétricas e dos patinetes que a gente vê circulando. É isso mesmo. Muitos fabricantes, inclusive os grandes, já fazem os modelos mais populares, sabe aqueles de entrada, de passeio, pensando exatamente nisso para eles se encaixarem direitinho nessas regras já de fábrica. Tá, e quem é que precisa se preocupar então? A regra de ouro é simples. O veículo parece mais uma motinho do que uma bicicleta. Se a potência dele passa dos 1000 watts ou se a velocidade de fábrica passa dos 32 km por hora, aí não tem jeito. Ele deixa de ser um autopropelido e vira um ciclomotor. E aí, claro, vem junto todas as obrigações, CNH, placa, tudo isso. Beleza, a lei está entendida. Agora vem a parte que talvez seja a mais importante. O que fazer, na prática, para ter certeza de que está tudo 100% certo e rodar por aí sem nenhuma preocupação? Vamos a um passo a passo bem simples. Vamos lá, um checklist de 3 passos bem fácil de seguir.
Primeiro, a nota fiscal. É lá que está a informação oficial da potência. É o seu documento, a sua garantia numa fiscalização. Segundo, siga as leis de trânsito. Não é porque é elétrico que pode fazer o que quer, né? Andar em ciclovia, no sentido certo da via, ficar longe de BR, viaduto, tudo isso continua valendo. E terceiro, mas não menos importante, segurança. Capacete na cabeça, gente, sempre. Exatamente como numa bicicleta normal. E vale a pena reforçar isso, né? Ter um motorzinho elétrico não é um passe livre para ignorar as regras de trânsito. O bom senso, a responsabilidade de não andar na contramão, de não se meter em via expressa, isso vale para todo mundo, seja numa bike normal ou numa e-bike. No final das contas, é uma questão de segurança para todo mundo. Sabe, toda essa confusão serve para a gente aprender uma lição muito valiosa. A nossa fonte resumiu isso de um jeito perfeito. Olha só a frase. Antes de acreditar e replicar, vá na fonte e veja se é verdade. Essa história toda das e-bikes é um exemplo clássico de como uma manchete mal interpretada pode gerar um pânico enorme e totalmente desnecessário. E no final, a reflexão que fica é essa. Hoje em dia, a informação voa, né? Corre mais rápido que qualquer patinete elétrico por aí. Quando a gente vê uma manchete bombástica, alarmante, o primeiro impulso é compartilhar. Mas a atitude de parar, respirar e checar a informação é isso que, de fato, nos dá o controle da situação. Fica aí a reflexão.